Oi, gente, tudo bem? Hoje o nosso vídeo vai ser sobre meu testemunho, mas antes de a gente continuar o vídeo, já dá o seu like, já curte aí, né, o vídeo, que eu sei que vocês são demais, vocês vão dar uma ajuda aí, e compartilha com as pessoas que você acha que vai gostar sobre esse assunto, ou pessoas que querem saber mais sobre como é a vida cristã e etc. Então, continue aí no vídeo que eu vou explicar melhor como foi meu testemunho e o que é mais ou menos um testemunho aqui para vocês. Então, galera, o que é um testemunho? Testemunho, quando nós cristãos falamos, é o termo que a gente usa para falar como nós aceitamos Jesus, como, de certa maneira, nós conhecemos Jesus, né? Às vezes, tem gente que tem testemunho que conheceu Jesus por meio de algum amigo que foi para a igreja e levou o fulano junto, ou pessoas que na escola conheceram alguém que era cristão e a pessoa, de certa forma, aceitou Jesus. Isso é um testemunho. O meu já foi um testemunho bem assim, clássico talvez, ou até normal, comparado com o de muitas pessoas, porque, bom, porque eu nasci num lar cristão, então desde pequena eu já ouvia sobre Jesus, eu já ia para a igreja, ficava na salinha e assim por diante, mas nunca foi aquilo de aceitar Jesus, foi mais aquilo de eu estou indo porque meus pais estão indo e porque eu sou criança, então para mim é legal ir lá, brincar, ir pra salinha, ficar nos brinquedos e tal. Mas eu fui aceitar Jesus, pelo que eu me lembro, foi entre os 7 e 8 anos, porque foi quando minha mãe ficou na salinha, né, no período noturno, porque à noite tem culto da família e na hora que o pastor vai pregar, separa para as crianças da salinha, acho que toda igreja é assim. E aí, minha mãe foi pra salinha naquele dia e contou a história da Arca de Noé. Não é à toa que é a minha história favorita da Bíblia, a história que mais mexe comigo e que realmente eu tenho um amor enorme por essa história. E foi a partir dessa história que eu conheci Jesus e eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê de eu querer aceitar Jesus por conta dessa história. Em resumo da história de da Arca de Noé, é que Noé e sua família, Jesus, como se tivesse falado com Noé, falando que ia ter uma tempestade muito grande, ia ter o dilúvio, né? O dilúvio é uma tempestade, é uma chuva muito grande, muito forte, que iria destruir o mundo, porque naquela época as pessoas estavam demais, sabe quando a pessoa está em um excesso, assim, de estão xingando demais, estão desrespeitando demais, estão fora das leis de Deus, absurdamente. E Jesus, ele ia destruir toda aquela cidade, todo aquele lugar, por meio de uma chuva, um dilúvio. E Noé e sua família eram pessoas que realmente eram tementes a Deus. E Deus falou para Noé construir uma arca muito grande que iria colocar Noé e sua família e os animais. E isso mostra para mim que como Jesus cuida dos dele, quando a gente está temente a Deus, quando a gente está confiando em Deus, como Deus cuida de nós, né? Então, por meio dessa história, eu vi como se eu estivesse temendo a Deus, firme em Deus, Deus cuidaria de mim e iria colocar suas mãos me protegendo como ele protegeu Noé e sua família, que estavam temendo a Deus, estavam firmes e buscando mais a Deus, numa época onde pessoas que não estavam nem ligando para o Evangelho. E notando tudo isso, né, como eu falei, eu quis ter esse amor, assim, essa proximidade com Deus ao ponto de Deus me proteger, né, a esse nível, porque assim, gente, é tão incrível a maneira que Deus protege os dele, né, como Deus cuida dos dele. Não que ele não vai deixar acontecer momentos tristes, momentos que vão decepcionar a pessoa, mas ele cuida e ele tem um zelo muito grande, né, ele permite que certas situações aconteçam para nos fortalecer. E a situação de Noé, muitas pessoas, na hora que viram ele construindo a arca, ele falando que ia ter o dilúvio, muitas pessoas riram, muitas pessoas ignoraram até, né, riram dele e acabaram deixando, achando que era uma mentira, né? Mas não. Quando ele foi temente a Deus e Deus falou para ele que ia acontecer aquilo, ele de imediato foi construir a arca para zelar pela sua família, para proteger, né? Todos os animais que Deus falou que ele ia levar até a arca, né, os animais iriam até lá. E, gente, é sério, é impecável essa história. Pra mim, é a minha história favorita da Bíblia. É uma história onde, se eu pudesse contar pra alguém, 24 horas por dia eu contaria. É uma história onde, se eu for fazer o apelo da salvação, também é uma história que eu contaria, né? Que no meu testemunho eu falo que essa história, assim,
foi o impacto. Porque aí depois daquela história, quando eu fui pra casa, eu não aceitei de imediato na salinha, mas quando eu fui pra casa, eu antes eu dormia com a minha mãe, né, por ser nova e eu tinha medo de dormir sozinha. E eu falei pra ela que eu queria aceitar Jesus, eu queria que Jesus cuidasse de mim da mesma maneira que ele cuidou de Noé. Fofo. Então, gente, o que eu tiro de tudo isso, né? Que normalmente quando a gente fala de salvação, normalmente a gente tenta aplicar isso de uma maneira muito assim, direta e grotesca com algumas pessoas, né? Por exemplo, vai aceitar Jesus, você não sai pro inferno, isso e aquilo, sendo que muitas das vezes não são todos que vão entender dessa maneira. Eu, quando era criança, entendi da maneira da Arca de Noé. Eu tinha essa reflexão, tipo, sozinha, de pensar, nossa, Deus protegeu, isso e aquilo. E cada criança, cada pessoa tem a sua maneira de entender a salvação, muitas vezes até cada professor tem, e líder tem a sua maneira de explicar também a salvação. Às vezes, por meio de outras histórias, as pessoas vão entender, né? Tem a história, a clássica, que é a primeira que eu sempre falo quando eu vou falar da salvação para alguém, que é quando Jesus morreu na cruz. Também até os milagres, né? Que para mim, de certa forma, também é uma maneira de refletir muito. Mas a segunda história que é o meu top, assim, é a Arca de Noé. E se eu tiver a oportunidade, eu sempre vou usar essa história. Porque, de verdade, gente, história impecável. E o que eu tiro disso, né, eu tô tentando falar esse objetivo, é que, como eu falei antes, cada pessoa tem a sua maneira de entender a salvação. Então, explique de uma maneira onde a pessoa vá refletir, muitas vezes até sozinha sobre, porque ela vai entender e falar, opa, eu quero isso também. Como no meu caso, eu quero esse cuidado também que Deus teve com Noé, eu quero esse cuidado para mim. Então, foi uma maneira de eu refletir, né, e querer esse Deus. Então, se você for uma pessoa que fala sobre a salvação, não tenha pressa. Cada pessoa tem a sua maneira de entender a salvação, tem a sua maneira de acatar a salvação e querer ter Jesus no coração e morar a eternidade com Ele no céu. E se você é uma pessoa que não conhece a Cristo ainda, que não entende o que é salvação, salvação é como a gente ganhar um presente. Você ganha um presente, você aceita o presente. E a salvação que a gente fala no meio cristão é que muitas das vezes a gente como que eu posso explicar isso que eu tô querendo dizer, mas muitas das vezes a gente não sabe, né, que a gente diretamente é levado ao inferno quando a gente não conhece a Cristo. Sempre a gente tem a chance de conhecer Jesus, às vezes por meio de cartazes que tá na rua, Jesus te ama, ou até mesmo pela natureza que fala por si própria. Não tem como uma natureza ser tão linda e não ter um Criador, né? Então, a salvação é como a gente aceitar que Jesus morreu na cruz por nós, Ele vai limpar os nossos pecados quando a gente aceita Ele no nosso coração e a gente vive a vida eterna com Ele quando a gente morre lá no céu. O céu é um lugar de perfeição, é um lugar onde não tem pecado, onde não tem dores, onde a gente não sente saudade, é um lugar perfeito. É um lugar onde a gente tem comunhão com Cristo, com aquelas pessoas que aceitaram Jesus e viveram para Cristo aqui na Terra. Se você quer uma explicação mais completa ou uma explicação mais detalhadinha, né, bem bonitinha, baseada em versículos, que talvez faça você entender melhor, me chama no direct lá do Instagram ou até mesmo do TikTok. Eu vou estar postando de qualquer maneira um vídeo sobre, né, no Instagram e no TikTok, mas se você quer uma maneira mais rápida de saber, me chama por lá que eu explico detalhadamente para você. A gente conversa por meio de áudio, da maneira que você puder falar, a gente conversa lá melhor sobre, para você conhecer melhor desse Jesus que a gente prega tanto no nosso dia, né, os cristãos, também nas redes sociais. Então, vai lá no Instagram que às vezes eu explico melhor lá as coisas bem detalhadinhas. Me siga lá, que lá eu explico bem melhor, tanto no Instagram quanto no TikTok. E se você entender por meio desse vídeo e quer aceitar Jesus, basta você fazer uma oração pedindo para Ele entrar no seu coração. Você entrega a sua vida para Ele, reconhece que nós somos pecadores, nós pecamos por meio de Adão e Eva,
né, quando eles comeram o fruto de Jesus para não comer, que eles iriam conhecer o bem e o mal. Então, é só você fazer essa oração, falar que você quer, aceitar Ele no seu coração, entregar a sua vida para Ele e você reconhecer os seus pecados, reconhecer que você precisa de Cristo para ir para o céu. Mas não faça só essa oração porque eu estou falando. Faça realmente de coração, quando você querer viver para Cristo, querer começar uma vida com Cristo, viver a vida eterna no céu. Então é isso, gente. Um beijão. Me siga nas redes sociais, lá a gente conversa mais um pouquinho sobre. E até a próxima.